Bem-vindos a mais um vídeo. É o segundo vídeo de hoje. Eu gostaria de abordar uma coisa aqui que como vocês sabem, eu acompanho o canal do Jandir Gouveia e ele resolveu gravar uma espécie de mini documentário de pouco mais de 40 minutos em que ele faz um exposed da Ancine. E fiquei ansioso para ver, porque afinal eu acho um absurdo dinheiro público sendo usado para produzir aquela montanha de porcarias que são exibidas no cinema. Tem pontos que eu divirjo ali, tá? Principalmente por considerar, por exemplo, Auto da Compadecida uma obra-prima. Na minha opinião, é um filme que, apesar de ser bom, é superestimado. E eu ainda estou aqui, tá? É bom, claro, ressaltar, tá, que eu ainda estou aqui, ainda tenho, digamos assim, um, entre aspas, mérito. Por quê? Eu ainda estou aqui, apesar dos pesares, foi produzido com dinheiro 100% privado. É claro que o fato do Walter Salles ser um bilionário ajuda muito. Mas vamos lá. Qual é o ponto aqui? Eu vou colocar um recorte, tá? E creio que vocês vão entender a coisa. Vem um parênteses importante para a gente falar dessa questão financeira. Eu sei que muitos de vocês acreditam que não deveria ter nenhum dinheiro público no cinema. Mas deixa eu explicar que isso não funciona assim em nenhum lugar do mundo. É claro, essa questão de você ter o fundo setorial com a Condecine, isso eu tenho críticas severas a isso, muito graves. Mas leis de incentivo fiscal, onde você tem abatimento de dedução de imposto, isso existe em todo o mundo, inclusive em países como Estados Unidos, França, Coreia do Sul, enfim. Parte do nosso projeto de dedução fiscal é inspirado no modelo francês. Grandes produtoras, para conseguir fazer um filme, elas gastam muito dinheiro. Então elas procuram lugares onde elas vão ter, por exemplo, o cash rebate, elas vão fazer em determinado lugar porque elas vão conseguir um abatimento de impostos e recuperar parte do valor investido naquela cidade, porque quando elas vão para a cidade fazer um filme, isso circula a economia para pessoas que vão trabalhar, para hotéis, para locações que vão ser usadas. Tudo isso gera circulação de economia e gera muito, muito dinheiro. O problema não é que o Brasil usa dinheiro público para investir no cinema. Isso acontece no mundo todo. O problema é como isso é feito. Isso é feito para pulverizar dinheiro para não fazer nada que presta. Em 2020... Bem, basicamente é o seguinte, o problema está em como o dinheiro público está sendo usado para investir em cinema, e que isso não é exatamente mal. Por quê? Porque em outros países isso é feito. É basicamente esse o ponto. Se em outros países isso é feito, então qual é o problema de gastar dinheiro público financiando filmes, produção de filmes? Tá? Então, vamos raciocinar do seguinte modo, tá? Quando se trata dos chamados bens públicos, estamos falando de coisas que o governo custeia sem a necessidade de correr os riscos do mercado, tá? Uma repartição pública não corre o mesmo risco de falência que corre uma loja aberta. Os bens e serviços públicos não dependem de lucros, não dependem da demanda, não dependem de atrair consumidores, tá? Justamente porque, entre aspas, o lucro dele, a receita deles, vem da subtração coercitiva da renda do trabalhador do setor privado. Aqui eu excluo os do setor público porque
quem trabalha no setor público não é em si mesmo um pagador de impostos, tal como no setor privado. Então, devemos colocar isso em questão. Aqui a coisa é pior, porque mesmo produções que são privadas recebem dinheiro público para ajudar na produção de filmes, de produções que não sabemos se realmente é algo que a população demande. Há um problema moral muito grave nisso aí. E não interessa se isso tem nos Estados Unidos, se tem na França, se tem na Coreia do Sul, se tem no Japão, se tem no Quinto dos Infernos, tá? O problema aqui é que é o uso do dinheiro público, do chamado dinheiro público, que é um dinheiro roubado, tá? Na produção das chamadas artes. É esse o problema. Mas vamos por partes. O cinema, ao contrário das produções, por exemplo, de pinturas ou de esculturas ou de música, o cinema, por ser uma obra de arte em si mesma, arquitetônica, ela tem um custo muito maior, tá? Por mais que, por exemplo, Salvatore Mundi, do Da Vinci, que é uma pintura horrorosa, tá? Mas é o quadro mais caro do mundo. Por mais que tenha sido leiloado como a pintura mais cara da história por 450 milhões de dólares, que é mais caro que o filme mais caro da história, que é o Star Wars, é o Despertar da Força, custou 443 milhões de dólares. O custo da produção daquela pintura do Da Vinci nem é uma milionésima parte do que custou a produção do filme de Star Wars. A produção do filme de Star Wars é muito mais cara do que a produção da pintura do Da Vinci. Isso é fato, tá? Bem, então geralmente os blockbusters, né, têm um poder arrecadatório muito grande. A bilheteria deles é muito grande. Muitos veem que, justamente por ter esse poder de lucrar com bilheteria, valeria a pena usar dinheiro público na produção desses filmes, que pode ser refletido em outras coisas. Outra coisa a ser abordada aqui é também o fato de que podemos dar incentivos até mesmo para produtores estrangeiros de gravar filmes no Brasil. Por exemplo, o Júnior Gouveia, nesse vídeo, ele propôs a ter no Brasil uma espécie de Hollywood para a produção de filmes. Pois uma vez que um filme é produzido no lugar, vai atrair milhares de profissionais, atores famosos, diretores famosos, e assim gerar muita receita local que pode ser revertida em outras coisas, tá? Assim o Brasil teria uma Hollywood dela, que geraria muita renda e coisa e tal. Logo seria conveniente nós termos algo assim. Mas vamos fazer o seguinte raciocínio, tá? Estamos falando aqui de cinema, de produção, de algo que poderia elevar o potencial do Brasil de produzir filmes, ou até mesmo atrair cineastas estrangeiros com uma estrutura semelhante a Hollywood. Basicamente, a ideia seria arrancar dinheiro da população, à força, tá? Para custear a construção de uma Hollywood brasileira. Vamos seguir a teologia moral aqui, tá? Eu posso arrancar à força o dinheiro de alguém para dar para um morador de rua? Sim ou não? Eu posso fazer isso, tá? Eu posso chegar
em alguém, invadir a casa de alguém, ameaçar as pessoas que têm essa casa aqui, arrancar o dinheiro à força delas, tá? Para dar para alguém que está em situação de rua, eu posso fazer isso? Evidentemente que não, tá? Evidentemente que não. Apesar de ajudar ao morador de rua a ser um bem, não justifica o mal que eu vou fazer. E não me venha com aquela coisa de que, em caso de extrema necessidade todo, o que é excedente se torna comum, etc. Não seria esse o caso, tá? Não seria esse o caso. Eu estou falando de arrancar o dinheiro de alguém, tá? De uma pessoa comum aí, e que talvez vá fazer falta para alguma outra coisa para dar para um morador de rua. Agora eu pergunto, se é justificável arrancar o dinheiro de alguém para ajudar a construir uma Hollywood, tá, assumindo riscos? É claro que pode haver uma grande possibilidade da coisa dar certo e prosperar, mas ainda assim podemos dizer que é justificável arrancar o dinheiro da pessoa para fazer isso? O Estado fazer isso? Sabemos que não é, tá? Qualquer pessoa com 2 neurônios aí deve saber que isso é imoral. Mas podemos fazer de uma outra maneira? O, o Estado pode contrair título de dívida? Não. A gente vai ter que pagar no longo prazo. Imprimir dinheiro. Vai inflacionar a moeda, vai correr a moeda. Correr o valor da moeda para construir uma Hollywood brasileira. Meus amigos, isso é imoral, tá? Isso é imoral. Não podemos, tá, roubar o dinheiro de ninguém para fazer uma coisa dessas. Porque não estamos falando de algo de tanta necessidade assim, tá? Ao invés de fazer isso, sabe qual é o melhor incentivo para essas coisas? Tirar o peso do Estado de cima das pessoas, tá? Parar com essa palhaçada de ficar taxando as coisas. Tem que tirar os impostos de cima das pessoas, tem que tirar os entraves de cima das pessoas, tem que tirar o peso do intervencionismo de cima das pessoas, o seu protecionismo, entre outras coisas. Tem que fazer uma limpa. Ao invés de ficar gastando o dinheiro dos outros para produzir filmes e outras coisas. Que 7 bilhões de reais tenham sido usados para ajudar a produção de filmes que ninguém assiste, eu acho escandaloso. Mas também acho escandaloso defender o uso do Estado, tá, para custear um filme que, segundo o juízo de outro, é bom. Ou de construir uma Hollywood brasileira. Pelo amor de Deus. É imoral fazer isso, tá? É completamente imoral. É escandaloso. É vergonhoso. É obsceno. Tá? Totalmente. Não importa o quão isso pode dar certo. Tá? Se Hollywood existe mais do que o Estado, é porque, pelo menos lá no começo do século XX, houve liberdade suficiente para que alguns ricos conseguissem fazer isso. Tá? E uma Hollywood poderia existir sim nos Estados Unidos com ou sem a ajuda do Estado. Agora, se o Brasil não tem uma Hollywood da vida, é porque o Brasil nunca foi um Estados Unidos da vida em termos de liberdade econômica e de prosperidade. Caso contrário, poderia ter. Mas como estamos falando de um país que já começou errado, aí estamos nessa situação. Então, meus amigos, é o que tenho a dizer, tá?
Usar dinheiro do Estado para custear filme é imoral em qualquer sentido da palavra. Não importa a quantidade, não importa o fim, não importa o que possa haver depois. O Estado não tem que custear filmes, não tem que custear cineastas para fazer filmes, nem nada disso. Tá? O Leviatã não tem que ter papel nenhum sobre a arte, nenhum. Principalmente porque vai acabar ajudando na produção de diversas imoralidades, tá? E não me venho dizer que poderia ajudar na produção de filmes católicos, de filmes produzidos por católicos ou coisa assim, tá? É interessante, inclusive, o próprio Jurandir lembrar que o Ainda Estou Aqui foi produzido com dinheiro 100% privado. A Oficina do Diabo, da Brasil Paralelo, foi produzido com dinheiro 100% privado. Tá? Há filmes independentes feitos com dinheiro 100% privado. Não precisa e de melhor qualidade do que muitos blockbusters aí. Então, não nos iludamos com isso. Tiremos o Estado de cima da arte, tá? Senão a gente só vai ver porcaria. E o fato do Estado ajudar na produção de filmes nos Estados Unidos, na França, na Coreia do Sul, em outros lugares aí, é o fato de haver também, é o que explica também se surge tanta porcaria, mas tanta porcaria mesmo, tá? É só uma coisa, o Ainda Estou Aqui é um filme superestimado, tá? Bem superestimado. Então é isso, meus amigos. Fique com Deus e até um próximo vídeo.